Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar com vocês, para trazer uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza, irmãos, depois dessa oração, o seu coração estará mais leve, renovado e cheio de fé. E eu sei que muitos de vocês que têm orado comigo continuam muitas vezes tristes, abatidos, com autoestima lá embaixo, sabe? E por isso eu quero trazer uma palavra voltada para isso. E eu tenho certeza que se você começar a se enxergar como uma pessoa amada, abençoada, uma pessoa querida por Deus, com certeza os seus dias serão melhores. Isso porque eu mesmo já passei por isso várias vezes. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia assim um jovem sem valor, que ninguém acreditava em mim. Eu achava que tudo daria errado na minha vida. Irmãos, e Deus mudou os meus pensamentos. Eu aprendi com a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, que se nós mudarmos os nossos pensamentos, nós podemos mudar o mundo, podemos mudar a nossa vida. Então tudo começa com a sua mente. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, que se você proteger o seu coração, você está protegendo a coisa mais importante da sua vida. E quando a Bíblia fala sobre coração, irmãos, ela não está falando aqui daquele órgão físico que está aqui no meio do nosso peito. Não, ela está se referindo à nossa mente. Então proteja sua mente a partir de hoje, não deixe ninguém te colocar para baixo, não deixe que o inimigo sopre mentiras na sua mente, tá bom? Sempre encha a sua mente com a palavra do Senhor, com as promessas dele, e para isso é muito importante você filtrar tudo que você ouve, tudo que você vê, as pessoas à sua volta, aquelas pessoas que convivem com você, elas devem te colocar para cima, tá bom? Então, irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo diariamente, e eu quero começar lendo um versículo muito conhecido que está em Josué, capítulo 1, o versículo 9. Olha o que está escrito: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Irmãos, eu amo esta palavra. Você já parou para pensar no quanto a nossa autoestima tem sido atacada nos dias de hoje? O diabo tem usado as pessoas, as circunstâncias, a internet e tantas outras coisas para nos desafiar e nos fazer acreditar que nós não somos capazes de fazer o que nós temos que fazer. Irmãos, somos muito criticados. Muitas vezes os pensamentos que vêm até nós estão sempre dizendo que não somos bons o suficiente e que nós nem devemos tentar, porque nós iremos falhar de qualquer forma. Eu sei do que você tem passado, eu sei o quanto é difícil você lidar com tanta crítica, tantas pessoas desacreditando você. E eu não sei você, mas eu já sofri muito por causa da minha autoestima, mesmo depois de eu ter recebido o meu chamado, o chamado que Deus me deu para pastorear milhares de ovelhas aqui na internet, eu ainda duvidava da minha capacidade, irmãos. Não foram poucas as vezes em que eu me peguei pensando se eu realmente daria conta, se eu realmente conseguiria ajudar as pessoas. E o mais triste é que Deus já tinha me confirmado que Ele tinha me enviado, mas mesmo assim, irmãos, eu fraquejava em muitos momentos. E hoje, enquanto eu estou orando aqui para você, eu consigo me alegrar no Senhor, porque foi Ele que me capacitou. Muitas vezes Deus colocou palavras no meu coração e eu não tinha coragem de entregar essa palavra porque eu achava que as pessoas iriam me rejeitar, então eu tinha uma autoestima muito baixa. E eu sei que muitas pessoas agora, elas têm sido alimentadas por essas palavras e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Irmãos, muitas vezes eu me senti para baixo, mas mesmo assim eu continuei orando aqui com vocês, trazendo a palavra. Então saiba que você não é diferente de mim, eu não sou melhor do que você, e se Deus está te pedindo para fazer algo hoje, não duvide, não rejeite o convite do Senhor. Eu sei que muitos de vocês já têm ouvido a palavra de Deus, mas você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não deixou Jesus entrar na sua vida. Não viva dessa maneira mais, confie que o Senhor é bom, e se Ele está te pedindo para renunciar uma vida de pecado, é porque Ele tem algo muito melhor para você. Amém? Nós vemos na Bíblia um exemplo muito claro de alguém que era tão inseguro, se sentia tão pequeno, que foi um homem chamado Gideão.
A Bíblia fala que Deus transformou esse menino em um poderoso guerreiro, em um guerreiro muito corajoso. E a história de Gideão pode ser encontrada no livro de Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. E quando nós o encontramos pela primeira vez, Gideão está se escondendo, com medo do exército inimigo dos midianitas que haviam oprimido Israel por 7 anos. Irmãos, eu não sei vocês, mas dá aquela sensação muitas vezes de que o inimigo está ganhando, não é verdade? Parece que o inimigo vem nos afrontando, nos humilhando há tanto tempo, e assim estava a nação de Israel. Os midianitas estavam oprimindo Israel por 7 anos. E sempre quando Israel tentava se levantar, eles zombavam, eles criticavam. E foi no meio desse contexto que Gideão, um simples menino, estava ali se escondendo dos inimigos. Então, enquanto ele estava ali se escondendo, um anjo apareceu para ele, e esse anjo começou a encorajá-lo. Isso porque Deus enxergava Gideão de uma maneira diferente. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, o versículo 12, que Deus o chamou de homem valente e o escolheu para libertar Israel das mãos dos midianitas. Mas irmãos, tem um porém, Gideão não conseguia se enxergar assim. E aquele menino, ele se sentia tão pequeno que ele começou a dizer: "Ah, meu Senhor, quem sou eu para liderar esse povo? Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobrezinha, a menorzinha aqui da nossa região, porque o Senhor me escolheu." Mas irmãos, Deus já sabe do propósito que Ele tem para a nossa vida e Ele sabe do que Ele é capaz de fazer. Isso não vem de nós, é uma capacitação que vem de Deus. E eu me lembro quando eu comecei aqui a gravar vídeos, muitas vezes eu pensava assim: "Ah, mas eu não sou bom em oratória, eu não sei falar direito." Inclusive, irmãos, muitas pessoas reclamavam do meu sotaque, sabe? Muitas pessoas diziam: "Nossa, mas pastor, você tem que fazer uma fonoaudióloga. Você fala de um jeito muito caipira, sabe?" Eu cheguei a ouvir isso, aliás, a ler os comentários aqui, e aquilo tudo me enfraquecia, sabe? Porque eu queria falar com menos sotaque. Mas aí então Deus foi me capacitando e eu fui falando de um jeito que todo mundo conseguia entender. Então eu tive que aprender com as minhas inseguranças e eu tive que aprender também a confiar no Senhor, porque foi Ele que me mandou começar essa obra. Então saiba que Deus vê as suas limitações, mas ao mesmo tempo Ele vê o seu potencial. Amém? Deus não escolheu Gideão por causa da sua habilidade ou por causa da sua experiência como guerreiro, mas sim porque Ele sabia que aquele homem poderia se tornar um grande guerreiro e poderia fazer a obra do Senhor. E da mesma forma, eu entendi que Deus não me levantou porque eu tenho talento, porque eu sou uma pessoa mais carismática do que as outras. Não, eu tenho muitas vezes dificuldade para aparecer em frente às câmeras, muitas vezes eu me sinto envergonhado. Irmãos, todos nós temos falhas, fraquezas, mas uma coisa eu faço: eu confio na capacitação de Deus. Eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém? Se você está entendendo essa mensagem hoje, deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente: Deus me escolheu para uma grande obra. Amém? Deus me escolheu para uma grande obra. Creia nisso e essa palavra vai te fortalecer em nome de Jesus. Irmãos, voltando aqui para a história de Gideão, a Bíblia nos mostra que ele foi crescendo na fé, ele foi ganhando coragem, à medida em que ele foi aprendendo a confiar no Senhor. E em vez de duvidar, em vez de ter insegurança, ele decidiu obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa: a obediência não precisa dos seus sentimentos. A obediência é uma decisão que você toma, mesmo se sentindo pequeno, mesmo se sentindo para baixo. E então, Gideão ficou pronto para cumprir a missão. E com apenas 300 soldados sob o seu comando, ele derrotou o exército inimigo que tinha milhares e milhares de homens. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A história de Gideão nos ensina que quando nós confiamos em Deus e no seu plano, Ele nos capacita a alcançar o impossível. Aleluia! Então, irmãos, no capítulo 6 de Juízes, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse algo muito poderoso. Eu quero ler com você o versículo 12 e o versículo 14. Olha o que está escrito: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha isso, irmãos, perceba que nessa passagem, ela é muito parecida com a passagem que eu li lá no início do vídeo, na passagem de Josué, capítulo 1, o versículo 9.
Não foi eu que te enviei? Seja forte e corajoso. Isso porque, irmãos, Deus é quem nos encoraja. Deus é quem Ele promete, mas Ele cumpre. E o Senhor é quem nos prepara, nos capacita. E isso vai ser não de uma forma fácil, de uma forma natural, não. Vai ser através de muita luta, muito sofrimento, até mesmo decepções. Deus vai permitir muitas vezes você ficar magoado, chateado, mas é através dessas coisas que você vai ganhar experiência. E a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência e produz esperança. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e nós vamos orar agora pedindo que Deus te capacite, que você não fique mais se apoiando em desculpas, que você não fique mais fugindo do Senhor. Meu irmão, comece hoje mesmo, assuma um compromisso de andar com Deus. Fale para as pessoas aí na sua casa que agora você é cristão, que agora você quer seguir Jesus. Você não está mudando de religião, você está simplesmente buscando um relacionamento com Deus. Amém? Eu não quero aqui falar de igreja, eu não quero aqui criticar outras religiões, eu quero apenas falar daquele que pode transformar a nossa vida e nos dar um propósito e uma esperança da vida eterna, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e você também pode deixar o seu comentário aí, que eu estarei lendo o seu comentário e eu vou orar em cima desses pedidos de oração, tá bom? Vamos orar então e eu tenho certeza que Deus ouvirá o nosso clamor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela nossa saúde, obrigado por tudo, Pai, que o Senhor fez. Obrigado pelas coisas boas e ruins. Te agradecemos, Senhor, porque tudo coopera para o nosso bem. É assim que está escrito na Tua palavra, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Oh, meu Pai, são tantos pedidos de oração. Eu sei, meu Deus, que essa palavra entrou bem forte no nosso coração. Pessoas que estão se sentindo para baixo, pessoas que estão desanimadas, que não sabem mais o que fazer. Ó Senhor, nós estamos rodeados de pessoas difíceis de lidar, mas o Senhor pode nos dar graça, graça para amar e perdoar. Aleluia. E Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pedido de oração. Senhor, meu Deus, eu Te peço, recebe, Senhor, no Teu altar cada pedido, Pai. Muitas pessoas pedindo pela família, pedindo pela saúde, pela vida financeira. Oh, meu Deus, eu Te peço, Senhor, muda, Senhor, as circunstâncias, muda esse quadro, Pai, esse diagnóstico do médico. Senhor, meu Deus, eu estou aqui com as mãos estendidas, orando por cada pedido e Te pedindo, ó Deus, faz um milagre e que essas pessoas venham testemunhar, assim como eu já tenho visto milagres acontecendo um após o outro. Oh, meu Deus, eu Te peço, cumpra a Tua vontade na vida desses irmãos. Cumpra o Teu querer, Senhor, e muda o nosso coração. Eu oro por esta mulher agora, Pai, que está amargurada, Pai, cansada da batalha. Oh, meu Deus, é problema com dinheiro, é problema com o esposo, é problema com a solidão. São tantos problemas, meu Pai, mas eu estou intercedendo e Te pedindo, Jesus, seja o nosso primeiro e maior amor. Jesus, seja o nosso tudo, Senhor. É o Senhor quem sacia a nossa alma. E o Senhor mesmo disse que se bebermos da sua água, nunca mais teremos sede. Ó Jesus, eu Te peço, Senhor, preencha a nossa alma, Pai, neste momento. Sacia o nosso interior, meu Pai. Tantas pessoas agora, Pai, se sentindo para baixo. Essa palavra de Gideão, Pai, veio de encontro a essas pessoas. Olha, meu Deus, quantas pessoas não têm amor próprio mais. Ficam se envolvendo em relacionamentos tóxicos, relacionamentos passageiros, não dão certo com ninguém, porque primeiramente a pessoa não se ama, ela não se valoriza. Oh, meu Deus, fala com essa pessoa hoje, Pai, o quanto o Senhor a ama, e a Tua palavra diz que o Senhor já provou o Seu amor por nós, em que Cristo morreu na cruz em nosso favor. Oh, Jesus, eu oro em favor dessa pessoa que está enferma, doente. Pai, essas feridas no corpo, Pai, essas dores musculares, Pai, problemas de saúde que precisam de cirurgia. Jesus, faz um milagre, Senhor. Jesus, cura completamente, Senhor. Essa pessoa que precisa de cura no corpo, Pai. Eu não sei qual é a doença, mas o Senhor sabe e eu venho Te pedir agora.
Envia os teus anjos, Pai, trazendo a cura sobre esta pessoa, meu Pai. Eu oro também por esta pessoa que está de luto. Oh Deus, é tanta dor, é tanto sofrimento. Mas essa pessoa, Pai, pode encontrar refúgio e consolo no Senhor. Oh Jesus, eu te peço, assim como o Senhor mudou a minha vida, muda a vida deste irmão e desta irmã. E que essa corrente de fé, Pai, venha crescer cada vez mais. Porque aqui, Senhor, eu não tenho interesse em falar de religião. Eu quero falar somente do Teu amor, ó Pai. Esse amor que preencheu meu vazio. Esse amor que me curou, que perdoou os meus pecados e sarou as minhas feridas. Ó Jesus, salva essas pessoas. Escreve o nome delas no livro da vida. Nós sabemos, Pai, que esta vida não nos dá garantia nenhuma. Nós nunca sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, no próximo mês. Mas nós estamos entregando o nosso coração, colocando a nossa fé em Jesus Cristo, o único que venceu a morte para nos salvar, o único onde o seu túmulo está vazio, para que nós possamos ressuscitar no último dia. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa, cada pedido de oração, receba no teu altar. E para a honra e glória do teu nome, Senhor, é que nós vamos continuar caminhando. Ainda que as outras pessoas duvidem de nós, ainda que as pessoas fiquem confusas, nós vamos mostrar a nossa fé e o quanto o Senhor é poderoso para nos sustentar de pé. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós Te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo.
Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém?
Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo,
mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.